Oi, oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma videoaula de português, parte 1. Iremos corrigir da página 70 até 81. E a noção nova será da página 82 até 95. Ok? Vamos lá? Página 70, 71 não tem nada para corrigir. 72 também não, 73 redação, 74 e 75 é uma leitura e nós vamos corrigir aqui. Número 1, letra A. No primeiro parágrafo, o cronista mostra que o tema de que tratará toca universalmente tanto o narrador quanto o leitor. De que modo faz isso? O cronista mostra que o tema de que tratará toca universalmente o narrador e o leitor do texto, ao relatar o que acontece quando somos crianças na relação com as mães. B é o parêntese do meio. C. As falas das mães são representadas do mesmo jeito como as mães as pronunciam, discurso direto. Ou o narrador as reproduziu com suas palavras, discurso indireto. As falas são representadas do mesmo jeito como as mães as pronunciam. Então, é por meio do discurso direto. D, parêntese do meio. 2. Qual o sentido do trecho? A senhora só se compara com outras mães. Ele quis dizer que toda mãe é igual. O que faz o cronista para apresentar ao leitor as características comuns a todas as mães? O cronista reúne frases célebres, né? As frases comuns que todas as mães falam. Como as mães são retratadas pelas lentes de Nonato? O cronista retrata as mães como seres especiais, comparáveis apenas com outras mães. Quando o narrador conta uma história e participa dela, dizemos que o texto foi escrito em primeira pessoa. Quando conta a história, mas não participa dela, dizemos que foi escrito em terceira pessoa. Sabendo disso, digam em que pessoa foi escrita a crônica lida. A crônica foi escrita em primeira pessoa. Localizem um trecho que comprove a resposta, quando a gente mostrava birra por não conseguir aquilo que se queria. Sobre a crônica, respondam. A. Onde ela foi publicada? No site do jornal Tribuna do Ceará. Qual o público-alvo do texto? Leitores em geral. C é uma resposta pessoal. 4. Que efeito de sentido o cronista produz ao escrever mãe era uma antena? Demonstra que toda mãe capta ou sabe o que está acontecendo aos filhos. Essa página a gente pula, essa também. Aí vem estudo da língua. 12 frases para vocês lerem. Está pedindo para ler o que elas têm em comum. Elas têm em destaque, as palavras em destaque têm o som de S. Observem nas palavras as sílabas com as letras C, C cedilha e SC, que sons elas representam? Som de S. Observem as palavras com SS. Que som o SS representa? O som de S. Qual é a posição do SS nas palavras destacadas? Entre vogais. Leia em voz alta as palavras gostosa e casa. Que som a letra S representa? Som de Z. Comparem as palavras sala, sabia, gostosa e casa. Que diferenças vocês percebem quanto ao som que a letra S representa? Em sala e sabia, o S tem som de S. Em gostosa e casa, o S tem som de Z. Agrupem no quadro a seguir as palavras analisadas anteriormente de acordo com a letra usada para representar o som. Som SS, massa, sossego, professora, russo. C cedilha, paçoca, esqueça, almaço, roça e açude. C, acetinada, macia, mocinha, assento, cidade. SC, desce, piscina, cresceu e adolescente. Até tem uma curiosidade, o SC são duas consoantes com som de uma só. Então, portanto, ela é responde aí, um dígrafo. Observe a posição dessas letras nas palavras. Elas aparecem no início ou no meio? Elas aparecem no meio da palavra. Que tipo de letra aparece antes e depois de SS, cedilha, C e SC? Aparecem as vogais. Assim, você vai fazer um quadro. É pessoal, como você vai fazer esse quadro? Tem aqui uma dicasinha aqui. Tá? E agora nós vamos para a noção nova.
Aqui vem ampliar o seu banco de palavras, palavras com S, SS, cedilha, C, SC, você vai ampliar. Pesquisar em jornais outras palavras, e vocês vão escrever aqui, não precisa fazer um cartaz, tá? Aqui a 2, você vai completar com S, S, cedilha, C ou SC. Se tiver dúvida, consulta o dicionário ou Google. 3, você vai completar, vai olhar a figura e completar. Se é com SS, C, C cedilha ou SC. Por exemplo, letra A é massa, com 2 S. Ao lado você vai escrever uma frase para massa. E assim sucessivamente. Super desafio, encontrar essas palavras aqui no caça-palavras. Na próxima página vem uma leitura, tá? Continua a leitura, aqui uma interpretação. Vem falando um pouquinho de crônicas, revisando, que são situações do nosso dia a dia, né? Nós temos que ter um olhar cuidadoso, delicado, em ver situações do dia a dia, tá? Aí continua a interpretação, a crônica, ele vem falando um pouquinho mais, ela não precisa ser tão grande quanto um conto ou uma lenda, pode ser menor. Vem aqui que se usa uma linguagem formal, tá? É uma leitura leve, rápida, às vezes divertida. Estudo da língua hoje é sobre pronomes demonstrativos. Vem um texto pequenininho para vocês responderem aqui mesmo no livro essas 2 perguntas. Vem mais aqui alguns exercícios e vem pronomes demonstrativos. São aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às 3 pessoas do discurso. Essa localização pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto. As pessoas do discurso são 3 e indica a posição de uma pessoa na comunicação, a posição que a pessoa se encontra. A primeira pessoa é quem fala, é eu ou nós. A segunda pessoa indica com quem se fala, com quem você vai falar, então é tu e vós. E a terceira pessoa indica de quem se fala, então ele e eles. Aqui vem um quadro resumo dos pronomes demonstrativos, tá? Primeiro vem nas pessoas, a primeira, segunda e terceira. Variáveis masculino e feminino, singular, plural, este, esse, aquele, feminino, esta, essa, aquela, tá? Plural, singular e plural. O pronome demonstrativo são aqueles que indicam um lugar em que uma pessoa ou uma coisa está. O segredo é esse, ele indica o lugar onde uma pessoa ou uma coisa, um objeto está, tá? E tem essas 3 pessoas aí. Pode ser quanto ao espaço, este, esta, isto, indicam que está perto da pessoa que fala. Por exemplo, este livro que eu estou lendo é ótimo, a pessoa está com o livro na mão. Então, a gente usa este, esta ou isto, tá? Esse, essa, isso indica que está perto da pessoa com quem se fala. Por exemplo, Pedro, por favor, me passe essa caneta. A caneta não está comigo. Então, eu uso esse, essa ou isso. Eu uso aquele, aquela, aquilo, que está indicando que a coisa ou a pessoa está longe de mim. Por exemplo, vejam que linda aquela montanha, não está perto de mim. Quanto ao tempo, este, esta e isto indica o tempo presente em relação à pessoa, né? Esta noite vou jantar com meu amigo, está acontecendo agora. Esse, essa e isso indica o tempo passado. Essa noite eu não consegui dormir. Aquele, aquela, aquilo indica um afastamento no tempo, tempo distante. Naquela época, as pessoas não tinham internet. Vem outras situações também indicadas pelos demonstrativos. Este, esta e isto fazem referência a algo sobre o qual ainda se vai falar. Por exemplo, são estes os motivos de minhas queixas, sua desorganização e seu mau humor. Esse, essa e isso fazem referência a algo que já foi citado anteriormente, sua medalha de ouro na competição. Isso era o que mais ela sonhava em ganhar. Este e aquele são empregados quando se faz referência a termos já mencionados de acordo com o que estiver mais próximo no texto do demonstrativo em questão. Pablo e Paulo eram garotos especiais. Este, por seu modo doce de tratar a todos. E aquele, por sua energia e seu bom humor. Então, vem uns exercícios para vocês responderem, ó, os textos, tá?
vem essa produção de texto, que você não vai precisar fazer, porque nós teríamos que fazer e colocar no colégio. Vocês só vão fazer essa revisão aqui sobre a crônica que você fez lá no início do capítulo, tá bom? E aqui nós chegamos aqui no final da noção nova, da página 95, tá bom? Vou deixar aqui para vocês também um videozinho sobre pronomes demonstrativos, tá? Assistam e depois façam as atividades do livro, tá bom? Beijos. Nós usamos os pronomes demonstrativos para marcar espaço, que é a posição de um objeto em relação a quem fala e quem ouve. Usamos também para marcar tempo, que é passado, presente e futuro. Os pronomes demonstrativos são este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. E agora nós vamos aprender como usar cada um deles. Usamos esse, essa e isso quando nos referimos a algo que está perto da pessoa com quem eu falo. Olha o exemplo. Essa caneta, ela está próxima da pessoa com quem eu estou falando. Então, eu uso essa. Usamos este, esta e isto quando nos referimos a algo que está próximo de quem fala. No caso, próximo a mim. Como exemplo, esta caneta, ela está comigo, a pessoa que fala. Agora, usamos aquele, aquela e aquilo quando nos referimos a algo que está afastado da pessoa que fala e afastado também com quem se fala. Olha o exemplo, aquela caneta está longe dos dois. Vamos juntos observar essa cena e entender como foram usados os pronomes demonstrativos. O primeiro aluno está com um livro na mão, então ele diz: este livro é meu. Já a professora está afastada do livro e ela diz: esse livro deve ser encapado. O terceiro personagem dessa cena aponta uma janela que está longe de todos e diz: aquela janela está quebrada. Vamos aprender a usar o pronome demonstrativo para marcar o tempo, passado, presente e futuro. Esse, essa e isso. Se juntarmos em mais esse, formamos nesse. Em mais essa, formamos nessa. Em mais isso, formamos nisso. Olha essa frase. Nesse último mês, aprendi o que são verbos. Nesse está indicando um passado, não muito distante. Significa que foi o mês que acabou de passar. Este, esta e isto. Se juntarmos com em, fica neste. Em mais esta, nesta. Em mais isto, formamos nisto. Observe a frase. Neste mês, aprendi sobre verbos. Neste caso, estou indicando que é o mês presente. É o tempo presente que se usa neste, este. Aquele, aquela e aquilo, se juntarmos com em mais aquela, forma naquela. Olha essa frase. Naquela época, aprendi sobre verbos. Naquela época, eu uso o tempo passado, mas um passado bem distante. Os pronomes demonstrativos em texto são usados para se referir uma palavra ou ideia já apresentada e ainda vai ser mencionado no texto. Observe esse trecho. No dia 20 de julho de 1969, o homem pisou pela primeira vez na Lua. Naquele domingo, o comandante Neil Armstrong, de 38 anos, escorregou na escada da pequena nave. O pronome naquele
está indicando aquele tempo distante que está no início dessa frase. Vamos fazer esse exercício. Por que você está usando esta ou essa calça rasgada? Lembra, quando eu falo de alguma coisa que está próxima à pessoa com quem eu falo, eu uso essa. Não me lembro de tê-lo visto. Naquela festa ou nesta festa? Se a frase está no passado, nós usamos naquela. Muito bem. Beijos e até a próxima aula.